Hello, good morning, my friends. How are you doing? Are you fine? Are you happy? Are you okay? I hope so. Espero que esteja todo mundo bem. E conseguimos fazer os exercícios da aula anterior. Estão conseguindo assistir os vídeos, gente? O terceiro bimestre, ó, já está dando bye-bye. Está quase indo embora. Vamos lá, deixei alguns exercícios aí, vamos corrigi-los, ok? O primeiro exercício na página 344, vamos acompanhar aí a correção. Cadê? Laranja. Yes, o primeiro exercício, deixei a letra C, D, I, E, tá meio cortado ali embaixo, mas dá pra vocês verem que é C, D, I, E. Era pra gente passar pro indirect speech. Letra C ficou assim. Donna told Nick she had bought something for him. As alterações que a gente fez foi o quê? A gente trocou o have bought por had bought, tá? Passado. Past perfect, no caso. E for you por for him. Então, quando a dona falou, ela falou, comprei um negócio pra você. Quando a gente vai fazer a fofoca, a gente fala, ela comprou uma coisa pra ele. Tá bom? Letter D. Ficou, my parents told Ruth they would pick her up at the airport the next day. A gente trocou o pick you up por pick her up. E trocamos o tomorrow por the next day. Letter E ficou, Sandra told me she could lend me her car that night. A gente trocou can lend por could lend, my car por her car e that night por tonight, ok? E aí vamos continuar, exercício 2. Ok, tá. O exercício 2 era ao contrário. A gente tinha a frase reportada, frase transcrita, e a gente tinha que montar a frase original. Ficou a letra C, D e E. Vamos lá. Ficou assim a resposta. Cadê aqui no meu? Tá. Marvin said, I must do my homework here today. I must do my homework here today. A gente trocou o his homework por my homework. E quando o Marvin falou, ele falou meu homework, né? E trocamos o today, o that day por today. Letra D, letra D. Anna said to me, I went to the movies with my boyfriend yesterday. Ficou assim a resposta. O que a gente fez? A gente trocou o had gone por o went. Trocamos o her boyfriend por my boyfriend, no caso a Ana falando. E trocamos o the day before por yesterday. Letter E. Jack and Jane said, we were in Paris last week. O que nós fizemos? Trocamos o had been por o were. E trocamos o the week before por last week. Tudo isso usando as comparações que a gente... Sorry, guys. As comparações e as trocas que a gente estudou na aula passada. Você precisa olhar aquelas tabelinhas. Quem tem o livro, olha no livro. Quem não tem, precisa voltar e ver o vídeo. E também, pessoal, eu sempre deixo nos anexos os slides, né, que eu uso na aula. Professora, eu não tenho computador... Então, não tem como ver os anexos. Número 1, os anexos não são obrigatórios de vocês observarem, vocês olharem. Eu deixo o anexo como um complemento, né? Mas o mais importante é o vídeo e você acompanhar no seu livro. Então, primeiro, o anexo não é obrigatório. Se você sente a necessidade de estudar um pouquinho mais, o anexo está lá. Para quem não tem computador, você pode baixar o aplicativo do PowerPoint no seu celular. Né? E aí você consegue acessar os arquivos, a extensão PTX, né? Então, vocês entendem mais de aplicativo do que eu, não é verdade? Então, eu uso no meu celular para fazer as aulas e tudo mais. E se você precisa
de estudar mais um pouquinho, estudar de novo, voltar, consultar as frases que eu deixo como exemplo, é uma alternativa para você também. Não tem porquê. Não tem porquê não estudar. Ok? Hoje a gente inicia o capítulo 2 da unidade 6, que será nosso último capítulo. O capítulo 2, ele começa falando sobre bullying, cyberbullying, essas coisas. E tem aí bastante textos para leitura. Mas nós aqui na nossa videoaula, nós vamos começar lá na página 356, que vai falar sobre o que? Adivinha? Vou trocar minha cara de lugar aqui. Vai falar sobre indirect speech. De novo, vamos falar sobre isso de novo. Dessa vez, o nosso indirect speech, ele está relacionado a uma forma, que é a forma dos imperatives, as frases imperatives. Teacher, o que é uma imperative? Imperative é uma estrutura que a gente usa para dar ordens ou comandos, ou pedidos também, mas são mais enfáticos. Por exemplo, quando a mãe da gente fala assim, vai lavar a louça. Em inglês ela faria assim, do the dishes. Quando alguém pede para você ajudar, me ajuda. Em inglês seria só help me. Quando a mãe fala, é muito mais a mãe, né, que dá ordem, né? O pai também dá ordem. Ah, apaga a luz. Em inglês, turn off the lights. Quando tá de castigo, aí não pode jogar videogame. Don't play the video game. Não jogue videogame. Seria isso. Qual a característica dos imperatives? Eles tendem a começar com o verbo. Do the dishes, eat your vegetables. Ou, na negativa, eles começam com don't. Don't eat ice cream. Don't drink soda. Tá bom? Então, isso é um imperative. A gente vai ver hoje alguém reportando uma frase imperative que foi dita, tá? Número 1, aí eu coloquei a da Mary, please help me, porque a Mary é educada. Ela botou um please antes do help me, tá? Mas poderia ser só help me. Então, o que a Mary falou? Please help me. Aí eu vou reportar. Mary told me to help her. O Mary told John, não sei. Nessa frase eu disse que ela disse pra mim. Number 2, the doctor said. Aí é o médico falando. Avoid unhealthy food. Evite comida não saudável. The doctor said to avoid unhealthy food. Number 3, the teacher said, don't waste your time. Não desperdice seu tempo. The teacher said to not waste our time. A professora, o professor falou para não desperdiçar o tempo. Mom, a mãe falando, don't leave, tá de castigo, não saia. Mom said not to leave. Observem que quando for negativa, a gente tem que botar essa estrutura, not to, tá? Quando for afirmativa é só to. Se for negativa, not to waste our time, not to leave, ok? Eu coloquei aqui os verbos said, told, mas lá no In Time, na página 356, tem essa notificação aí, esse note dos verbos mais usados quando a gente está fazendo o indirect speech de uma imperative. Quais são os verbos mais usados? Advise, advertiu para fazer tal coisa. Ask, teacher, ask não é perguntar? É, mas ask também é pedir. Quando a mãe fala pra gente assim, deixa eu ver, uma coisa sem ser lavar a louça, sem ser desligar a luz, não sei. Quando a mãe pede pra varrer a casa, ela não tá pedindo, na verdade, ela tá mandando, né? A gente fala asked, alguém pediu pra fazer tal coisa. Demand, que é mandar mesmo. Order, ordenar. E os nossos say, tell, urge. Então, esses verbos aí são os mais usados quando a gente está reportando uma imperative, algum comando, ok? Just for your information. Só para sua informação. E aí a gente vem com o indirect speech das double weight questions. Pause.
Sorry, guys. Primeiro, o que são W8 questions? São as palavras interrogativas em inglês. A gente conhece elas. What, where, when, why. Essas são as W8 questions. E aí a gente vai ver como a gente faz o indirect speech quando a gente tem uma pergunta com W8 question, tá? Na aula passada a gente viu de frases. Eu quero fazer isso, eu fiz isso, eu vou fazer aquilo. Agora a gente vai ver como a gente faz o indirect speech de perguntas. Number 1. The woman. Where is the bathroom? The woman asked where the bathroom was. Lembra da transição, quando tá no presente a gente coloca no passado. Fazer isso. The woman asked where the bathroom was. A mulher perguntou onde era o banheiro. Outra coisa, na pergunta a gente tem essa inversão, né, do verbo where is the bathroom. Na reported ou na indirect, a gente vai colocar a frase na afirmativa, na estrutura de afirmativa. Where the bathroom was. Vamos ver mais um exemplo. The student. When is the exam? Esse aí é o cara que tá perdido, né? Tá perguntando quando é que é a prova. The student asked when the exam was. Tá? Observem. When the exam was. Não é when was the exam. When the exam was. Ok? Então, cuidado com isso. Eu coloquei com was, mas poderia ser were, poderia ser outra estrutura. A gente vai fazer mais práticas aqui na aula de hoje para vocês conferirem. Para reportar yes or no questions, antes deixa eu explicar o que é uma yes or no question. Yes or no question pode ser qualquer pergunta cuja resposta você consiga responder com yes or no. Quando eu pergunto assim para você, what color do you like? Que cor que você gosta? What's your favorite color? Qual que é a sua cor favorita? Você vai responder azul, branco, vermelho, rosa, dourado? Pode ser qualquer coisa. Agora, quando eu pergunto assim, do you like the color blue? Você gosta da cor azul? O que você vai responder? Yes, I do or no, I don't. Essa é uma yes or no question. Quando eu pergunto para você, where do you live? Onde você mora? Você vai responder, Ampliação, Manilha, Centro de Itaboraí, Cabo Sul, whatever. Agora, se eu perguntar assim, do you live in Itaboraí? Você mora em Itaboraí? Yes, I do or no, I don't. Não necessariamente com do, tá, gente? Por exemplo, se eu pergunto, can you speak English? Você pode falar inglês? Você consegue falar inglês? Respostas. Yes, I can or no, I can't. É uma yes or no question. Will you to the party tonight? Você vai à festa hoje à noite? Yes, I will. No, I won't. Yes or no question. Ok? Entendemos o que é uma yes or no question? I hope so. Espero que sim. Então, como que a gente faz para reportar uma yes or no question? A gente vai usar if ou whether. Whether no discurso. Teacher, qual que é a diferença? If significa ser, como a gente viu lá nas conditionals, e whether também significa ser. Whether é um pouco mais formal, ok? Nos nossos exemplos aqui eu vou reportar tudo com if, que é mais conhecido nosso. Exemplo que eu deixei. Tom, can I borrow your pen? O Tom falou comigo. Can I borrow your pen? Vou reportar. Tom asked if he could borrow my pen. Tom asked if he could borrow my pen. Olha as transformações que a gente fez. De can passou para could. De your pen passou para my pen. Tá bom? 4. Heitor asked Sarah, do you have plans for tonight? Olha o Heitor, hein? Heitor. Do you have plans for tonight? Você tem planos para hoje à noite? Reportando. Heitor asked if Sarah had plans for that night. Aí, no caso, o Heitor não perguntou para mim, perguntou para a Sarah. Heitor asked if Sarah had plans for that night.
Então, perguntou se Sarah tinha, troquei o have pelo had, plans for that night. Troquei o tonight por that night. Então, pessoal, a gente precisa ter um pouquinho de atenção quando a gente vai fazendo discurso indireto. São detalhes, tá bom? Olha as transformações que a gente fez aí. E aí, para não ficar só em nossas palavras, nós vamos fazer uma praticazinha, claro. Vamos praticar. Adoro. Quem costuma acompanhar as aulas e os vídeos já sabe o que eu vou fazer, né? Quando eu não peço o exercício todo, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Nós vamos praticar na página 359 o exercício 3. Marca aí que você vai fazer a letra A, B, C, D, E, F, G. Da A até a G. Para agora. Qual é o exercício, professora? Change the following questions into indirect speech. Então, aí a gente tem W8 question. Ó, vem que tem pergunta com what, tem pergunta com why, tem pergunta com how. Então, essa é o modelo de W8 question, tá? Que a gente vai usar a W8 question no discurso. E tem perguntas e yes or no questions. Vou falar então quais são o modelo do W8 question. Letra A, letra C, letra E, F e G. Essas são W8 questions. Yes or no question sobrou a letra B de bola, D de dado. Essas são yes or no questions, tá? São modelos diferentes, lembra que eu falei? Com a yes or no questions, a gente vai usar if. Com as W8 questions, a gente vai usar o próprio W8 word. E aí também eu quero que faça o exercício 4. Change the following questions into direct speech. Aí já é o contrário. Ele nos dá o indirect e pede pra gente dizer como foi a frase original. Vamos fazer a letra A, a letra B e a letra C. Tá bom? Vou fazer a letra A de cada um para ficar mais fácil. Faz comigo a primeira. Número 3, letra A. A gente tem que transformar em discurso indireto. The new student asked me, what is your name? O aluno novo perguntou para mim, qual é seu nome? Reportando, the new student asked me, pode botar asked me, what my name was. What my name was. Seria isso. Número 4, a gente vai montar o direto. The teacher asked us if we understood the difference between bystanders and upstanders. A professora perguntou se nós tínhamos entendido a diferença entre bystanders e upstanders. Nomenclatura americana, tá? Não vou traduzir, não. Então, como é que vai ficar um discurso direto? The teacher asked us, vírgula, abre aspas. Do you understand the difference between bystanders and upstanders? Question mark, ponto de interrogação, fecha aspas. Vamos fazer isso. A mais trabalhosa é a número 3, porque tem mais, mas a gente consegue. Dá um pause no vídeo, tenta fazer aí com calma, take your time, leva o tempo que você precisar. Eu volto ainda nessa aula daqui a pouquinho para corrigir com vocês como ficou a questão, ok? Faça porque eu vou passar alguns para casa, valendo ponto. Então é importante que você tente fazer isso aí que a gente vai corrigir daqui a pouquinho. E aí, vamos lá? Vamos corrigir então? Prontos? Ok. Letra A. Número 3, letra A. Como eu disse, the new student asked what my name was. Lembra que eu falei que a frase fica na afirmativa? What my name was. Não é what was my name. What my name was. Letter B fica assim. Karen asked John if he would talk to the teacher the following day.
Quais foram as transformações? A gente tinha o will na frase, a gente trocou por would. Regra do discurso indireto. A gente tinha tomorrow na frase, a gente trocou por the following day. Letter C. Yuri asked Tanya what she was doing then. Yuri asked Tanya what she was doing then. Não é what was she doing. What she was doing. Forma de afirmativa. A gente trocou por o are pelo was e trocamos o now pelo then. Letter D. Jana asked Andrea if she had given up going to the gym. Jana asked Andrea if she had given up going to the gym. Qual foram as transformações? O did you pro had given up. Não teve muita, só isso. Letter E. My friend asked if I had been punished for being late. My friend asked if. Faltou if aí na minha frase, tá? Coloquem nas de vocês. My friend asked if I had been punished for being late. Precisa do if aí. Eu comi o if que eu tava com fome. Letter F. Ken asked Jerry why he was wearing those blue pants that day. Ken asked Jerry why was he wearing those blue pants that day. Qual foram as transformações? Why are you? Why he was. Today por that day. E a última, letra G. The psychologist asked Roy how he had tried to cope with that problem. The psychologist asked Roy how he had tried to cope with that problem. Quais foram as transformações? Did you? Trocamos por how he had. E trocamos o this problem por that problem, ok? Essa foi mais delicadinha, mas aí eu vou deixar, né? Você já me conhece, né? Vou deixar as últimas 3 como exercício. Então, a gente fez bastante para praticar em aula e vocês vão ter o exercício de casa. Vamos corrigir agora o outro exercício, número 4. Ficou assim a letra A. The teacher asked us, abre aspas, do you understand the difference between bystander and upstanders? Ponto de interrogação, fecha aspas. A gente tem que dizer como foi a pergunta original. Letter B. The coordinator asked the students, have you ever offended or hurt someone else? Essa aí teve bastante transformação também. The students have offended or hurt someone else. Ficou só reportar mesmo. Ok, fizemos bastante coisa, mas o exercício de casa não é muita coisa não. No exercício de casa, que vale ponto, vocês terão que terminar o número 3, então fazer a letra H, I e J, e terminar o número 4, fazer a letra D e a letra E. Vale ponto, precisa ser postado na plataforma ou respondido através dos comentários. Cada pessoa tem uma forma favorita, né? Tem uns que gostam de responder nos comentários, tem outros que já gostam de tirar foto e anexar. As duas formas estão válidas. Dessa forma a gente termina o capítulo e com isso a gente termina o livro também. Já podemos fazer o mapa de conceitos, que está na página 362. Relembrando, né? Recapitulando o que a gente viu nesse capítulo. A gente viu imperatives, relembramos os imperatives, mas como se forma o direct speech e o indirect speech. Cuidado quando a gente for reportar uma imperative na negativa. Cuidado, a gente precisa colocar o not to. The teacher told, tanana, not to look at the answer. E ele pede para você fazer, né? O reporte aí. Da frase aí que ele dá. Do the teacher told. Aí você vai fazer. Ele pede um exemplo da direct e um exemplo da indirect.
E também a gente viu como se formam as indirect speech de double-it questions e yes or no questions. Relembrando, na double-it question a gente usa o double-it word what, where, when, why na frase. E na yes or no questions a gente precisa colocar o if ou whether. O if é mais comum, é mais informal, então é o mais usado. Podemos já fazer o SAI, você que já tem acesso ao SAI. Fechamos, gente, mas vai fazendo de pouquinho. Não deixa fazer tudo junto no final não, que vai ficar difícil. Tá? Então a gente já terminou 4. O trabalho do bimestre já está disponível. Nosso trabalho do bimestre, para quem não sabe, quem não viu, eu deixei um texto de interpretação de texto na página 335. Tem uma aula lá, trabalho terceiro bimestre. E eu coloquei a foto desse exercício e você precisa me responder, da mesma forma que sempre. Foto anexada na plataforma ou através dos comentários. Se você não entregou exercícios das aulas anteriores, pode fazê-lo, tá? Eu não vou me lembrar agora de cabeça quais são. Eu só sei que teve um das Coordinate Conjunctions, que eu deixei um exercício extra valendo ponto. A aula passada, se não me engano, teve exercícios valendo ponto também, esse que nós corrigimos hoje. E essa aula tem exercício valendo ponto. Então, mesmo você que não entregou, apesar de eu já ter corrigido, você ainda pode responder o exercício e garantir a sua pontuação. Na próxima semana, a gente vai ter uma aula de revisão, onde eu vou falar mais especificamente da prova, tá? Faça o exercício de hoje, não tá tão difícil assim, a gente já fez as frases mais complicadas aqui no vídeo, então para você ficou as frases mais fáceis, tá bom? Respondendo lá, foto ou através dos comentários e você garante sua pontuação. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.